Olá, hoje nós vamos começar o conteúdo do segundo bimestre e o nosso conteúdo do segundo bimestre, o primeiro deles é a termoquímica, que é uma parte muito interessante da química, que logo vocês vão perceber como ela é útil e super aplicada na nossa vida. Então, o conteúdo que a gente vai falar na aula de hoje, ele está nas páginas 5 a 9 da apostila de vocês. Vamos contextualizar um pouco. Quando uma reação acontece, o conteúdo de energia, ou seja, a quantidade de energia de uma reação química, é chamada de entalpia. Mas, na prática, nós não conseguimos medir a entalpia, nós conseguimos medir a variação de entalpia, ou seja, aquele recipiente tinha uma certa quantidade de energia e ele variou o quanto. Então, é isso que a gente consegue medir, e isso consegue se medir com o auxílio de um calorímetro, que é esse equipamento que está desenhado aqui nessa figura. Então, como ele funciona? Aqui dentro, nesse frasquinho que tem dentro ali do calorímetro, é ali que acontece a reação. Dependendo de como for essa reação, você está vendo que dentro desse frasco maior tem água. Então, dependendo de como for a reação que está acontecendo naquele frasco menor, a água ou ela vai esquentar ou ela vai resfriar. Então, se a reação for do tipo que absorve calor, ela vai absorver calor daquela água que está ali fora. Então, a água vai ser resfriada. Então, essa seria uma reação do tipo endotérmica, que é do tipo que absorve calor. Agora, se aquela reação que está acontecendo lá dentro liberar calor, o que vai acontecer com a água de fora? Ela vai ser aquecida, e essa é uma reação do tipo exotérmica, que é aquela que libera calor. Então, o que a gente consegue medir é a variação da entalpia, que é conhecida como ΔH. Para calcular essa variação de entalpia, utiliza-se uma relação que ΔH é H final menos H inicial, ou seja, a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. É o tanto que tem no final menos o que já tinha no começo. É o tanto que foi produzido ou que foi consumido. Para ficar mais claro, final é produto, né? Então, quando você está falando de uma reação química, no final quer dizer que você produziu seus produtos. Então, entalpia final é a entalpia dos produtos. E a entalpia inicial é a entalpia dos reagentes, que é o que tinha no começo, no início. Essa entalpia também é conhecida como calor de reação, tá? É um outro nome que a entalpia é conhecida. Então, agora vamos falar sobre os dois tipos de reação: reação endotérmicas e exotérmicas. Então, falando primeiro sobre a reação exotérmica. Vocês têm que fixar isso de uma forma muito, assim, consistente. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês desde agora. Isso é o principal que vocês precisam lembrar a partir de agora. Reação exotérmica é aquela que libera calor. Reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, falando da reação exotérmica agora, ela libera calor. Ou seja, imagine uma reação, os reagentes têm muito calor. Então, eles têm muita entalpia, os reagentes. Uma parte dessa entalpia deles, dessa energia deles, é utilizada para formar os produtos. Mas vai sobrar, porque os reagentes tinham muita energia. E esse excedente é liberado. Então, essa é uma reação exotérmica. Nesse caso, como o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, e os reagentes tinham muito mais energia que os produtos, então essa diferença aqui ela vai dar negativa, certo? Porque a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes. E aí, quando você fizer entalpia dos produtos, faz de conta que a entalpia dos produtos é 10 e a dos reagentes era 50, quer dizer que 40 foi para o espaço, né? Foi para o meio. Então, essa entalpia ficaria, essa variação de entalpia ficaria 10 menos 50, que daria menos 40, ou seja, o valor do ΔH vai ser negativo.
E isso é uma característica muito importante para vocês lembrarem. Reação exotérmica é aquela que libera calor e é aquela que o ΔH é negativo, tá bom? Algumas formas de representar a reação exotérmica. Então, nós temos algumas opções. Reagentes dando produtos. Então, olha a primeira ali, reagentes menos calor dando produto. Então, aquele menos calor ali é um número, aqui está de forma genérica, tá? Então, reagente menos algum número dando produto. Quando você enxergar a reação dessa forma, é uma reação exotérmica. Outra coisa, outra forma de representar a reação exotérmica, reagente dando produto mais calor. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Conforme vai mudando de lado, vai trocando o sinal. Então, se o calor estava do lado dos reagentes, ele era negativo. Quando ele passa para o lado dos produtos, ele vai ficar positivo. Então, reagentes dando produtos mais calor, porque ele passou para o outro lado positivo. E aí, se eu não quero colocar esse valor de ΔH dentro da reação, eu coloco ele do lado de fora. Então, reagente dando produto e do lado de fora menos a quantidade de calor. O ΔH é igual a menos X. E esse menos X é menos calor, tá? Então, é um valor negativo. Então, olha ali do lado que tem um exemplo prático, que é a reação de produção da água líquida. Hidrogênio mais meio O2 dando H2O. Então, o jeito mais comum é aquele terceiro ali, ó. H2 mais meio de O2 dando H2O. E o ΔH lá do lado de fora é negativo. Se eu quisesse colocar esse ΔH não lá do lado de fora da reação, mas dentro da reação, se ele ficasse do lado direito da flecha, ele viria positivo. Então, sempre que ele, por exemplo, ele está lá fora. Quando ele pula para dentro da reação, mais do lado dos produtos, ele fica positivo. E se ele pular de novo, mais para o lado dos reagentes, ele vai ficar negativo de novo, que é aquele primeiro caso ali em cima. Então, a reação exotérmica é aquela que o ΔH, quando está do lado de fora, é negativo, quando está do lado dos produtos é positivo e quando está do lado dos reagentes é negativo de novo. Então, conforme ele vai se movimentando, ele vai trocando o sinal. Mas o jeito que eu quero que vocês mais se lembrem é aquele que o ΔH está do lado de fora. Então, a reação e aí do lado o valor do ΔH. ΔH é igual a menos alguma coisa, porque daí, se ele é negativo, é uma reação exotérmica, tá bom? Olhando um gráfico. Nos gráficos, aqui da reação exotérmica, a gente sabe que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, porque aí o tanto de calor que sobra é o tanto que vai ser liberado para o ambiente, porque não vai ser necessário todo esse calor para produzir os produtos. Então, se for um gráfico, é daquele jeito ali, ó. Reagentes estão num patamar superior do que os produtos. Claro, porque a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Tá vendo aquela flechinha para baixo? É o sentido da reação. Então, reagentes estão lá em cima, produzem os produtos que estão lá embaixo. E a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos, justamente porque é uma reação exotérmica. Então, o tanto que sobrar daquela energia que os reagentes tinham é o tanto que vai ser liberado. E reação que libera energia é exotérmica. Agora vamos falar da reação endotérmica. Reação endotérmica, o que você tem que lembrar? É do tipo que absorve calor. Se ela absorve calor, vamos imaginar uma reação. Os reagentes têm uma quantidade de calor, mas ela não é suficiente para produzir os produtos. Então, esse é o tipo de reação que vai ter que receber calor do ambiente para conseguir produzir os produtos. É uma reação que absorve calor, ou seja, endotérmica.
Nesse caso aqui, qual entalpia vai ser maior? Dos produtos ou dos reagentes? A entalpia dos produtos. Por quê? Os reagentes tinham pouca energia, eles tiveram que absorver energia do meio para conseguir produzir os produtos. Então, os produtos têm mais energia, mais entalpia do que os reagentes. Então, quando você vai fazer o ΔH aqui, isso é uma fórmula, né? ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Esse valor aqui vai dar positivo, porque H dos produtos é maior do que H dos reagentes. Faz de conta que H dos produtos é 50 e H dos reagentes é 10. Quanto vai dar o ΔH? 50 menos 10, que vai dar 40 positivo. Então, que você tem que lembrar da reação endotérmica? Ela absorve calor e o valor do ΔH é positivo, tá bom? Formas de representar a reação endotérmica. Vamos começar ali pela terceira. O valor do ΔH fora. Aquele valor do ΔH tem que ser positivo. Então, é uma das formas de representar a reação endotérmica. Reagentes dando produtos e o ΔH lá fora positivo. Então, essa é a endotérmica. Lembra que eu falei que conforme ele vai se movimentando, ele vai trocando de sinal? Então, se lá fora ele está positivo, quando ele for ali para o lado dos produtos, ele vai estar negativo, que é aquela reação ali do meio. Reagentes dando produtos menos calor. E aí, quando ele pular lá para o lado dos produtos, dos reagentes, ele vai estar positivo de novo. Então, quando eu tenho o calor do lado dos reagentes, na reação endotérmica ele é positivo. Então, vamos fixar de novo. Quando o ΔH está fora, ele é positivo. Quando ele pula para o lado dos produtos, ele é negativo. E quando ele pula para o lado dos reagentes, ele é positivo de novo. Então, ali a gente tem o exemplo numérico. Ó, vamos começar lá pela terceira. ΔH igual a mais 285,83 kJ. Nesse caso aqui está bem óbvio que ela é uma reação endotérmica, porque o valor do ΔH é positivo. Quando aquele mais 285,83 pular para o lado dos produtos, ele vai ficar negativo. Então, é aquela segunda reação do meio ali. E quando aquele valor negativo pular para o lado dos reagentes, ele vai ficar positivo de novo. Então, é aquela primeira lá de cima. Nesse caso aqui, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Então, o gráfico dessa reação ficaria como? Desse jeito que ele está representado ali. Ó, vocês estão vendo que a flechinha agora está indo para cima? Então, é o sentido da reação. Reagentes dando produtos. Mas nesse caso aqui, os reagentes têm menos energia do que os produtos. Tanto que ele teve que absorver energia do ambiente para conseguir produzir os produtos. Reação endotérmica. Então, nesse caso aqui, reagente menor do que produto. É o que está mostrando ali no gráfico, né? Eu vou fazer agora com vocês aquele exemplo do Organize as Ideias, que está na página 9 da apostila. Então, vamos olhar a letra A. A letra A foi dado mais calor ali do lado dos reagentes, né? Eu quero dar uma dica para vocês não precisarem lembrar de muita coisa. Sempre vamos tentar colocar o ΔH do lado de fora, não ali do lado, junto com os reagentes, junto com os produtos. Não, vamos simplificar o nosso conhecimento aqui. Vamos sempre colocar aquele calor do lado de fora. Então, reagentes dando produtos e do lado ΔH igual a tanto. Então, nesse caso aqui, ele me deu de um jeito que eu não quero analisar desse jeito. Então, o que eu faço com aquele mais calor que está do lado dos reagentes? O mais calor vira menos calor do lado dos produtos, que aí é aquela segunda reação que eu escrevi ali, e o menos calor vira mais calor de novo quando ele está fora da reação. Então, que daí é aquele terceiro caso ali, né? Se o ΔH ficou positivo, como ficou ali, a reação é endotérmica. Olha a letra B. Agora, o calor está do lado dos produtos.
mas eu quero que ele fique do lado de fora da reação. Então, o que eu tenho que fazer? Ele está mais calor ali do lado dos produtos, eu desloco ele para fora, menos calor. Então, se o ΔH ficou menos calor, esse menos calor aqui é uma forma genérica, poderia ter sido colocado um número aqui, tá? Mas você sabe que ele é negativo. Se ele é negativo, a reação é exotérmica. Olha a letra C ali. Ali ele deu do jeito que a gente já gosta de analisar. Então, ele já deu ΔH maior do que zero. Então, aqui, de cara, você já consegue saber que essa reação é endotérmica, porque o ΔH é positivo. Na letra D, nós vamos ter que fazer aquele menos 13,8 quilocalorias passar para o lado dos produtos primeiro, daí fica aquela segunda reação ali, mais 13,8 do lado dos produtos. E quando ele sair da reação, ele fica menos 13,8 de novo. Então, o ΔH é igual a menos 13,8 quilocalorias, que é aquela terceira reação ali. Então, se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Olha na letra E, já deu do jeito certo, do jeito que a gente gosta de analisar. ΔH é igual a menos alguma coisa. Então, se o ΔH é negativo, reação exotérmica. Na letra F, a gente vai precisar modificar ele só uma vez, né? Ele já está do lado dos produtos. Então, quando ele passar para o lado de fora da reação, aquele mais 241 vai virar menos 241. Então, se o ΔH deu negativo, a reação é exotérmica. Na letra G, já deu direto o valor do ΔH, ele não está nem do lado dos reagentes, nem do lado dos produtos, já deu direto o valor do ΔH, que é positivo. Se é positivo, a reação é endotérmica. E na letra H, a gente percebe ali que entalpia dos reagentes, aquele HR que está ali no eixo Y do gráfico, é maior do que a entalpia dos produtos. Então, nesse caso aqui, é do tipo que está sobrando energia, né? Tem mais entalpia nos reagentes do que precisa para produzir a reação, para fazer a reação, para produzir os produtos. Então, uma parte vai ser liberada. Se vai ser liberada, a letra H é exotérmica, porque a reação que libera calor é do tipo exotérmica. E na letra I, vocês estão vendo ali no eixo Y, HR é menor do que HP, ou seja, a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Então, o que vai ter que acontecer aqui para a gente conseguir produzir esses produtos? Vai ter que ser cedido calor, alguém vai ter que doar calor para essa reação, ou seja, a reação vai ter que absorver calor. Então, se ela precisa absorver calor, é uma reação do tipo endotérmica. Tudo bem? Esse exercício está no livro de atividades de vocês, é o primeiro do livro de atividades. Deixa eu ver a página aqui. Está na página 5 do livro de atividades de vocês. Então, vamos analisar essas imagens. As imagens a seguir apresentam fenômenos que ocorrem em nosso dia a dia. Classifique cada transformação em exotérmica ou endotérmica. A queima da vela. Já tem a resposta ali embaixo, mas vamos analisar ela, né? Ela é exotérmica por quê? Quando você entra em contato com uma vela, o que acontece? Você sente o calor, não sente? Então, a queima da vela é uma reação do tipo que está liberando calor, tanto que você está sentindo ele. Então, se está liberando calor, ela é exotérmica. Roupas secando no varal. O que tem que acontecer para a roupa secar? A reação é uma reação endotérmica, nesse caso aqui, né? Porque para a roupa secar, ela vai ter que absorver o calor do sol. Então, se ela está absorvendo, é uma reação endotérmica. Olha ali, a terceira figura, condensação da água no vidro. Condensação, te lembra o quê? Era
vapor, está se transformando em líquido, certo? Se está passando de vapor para líquido, quer dizer que está diminuindo aquela temperatura ali, né? Então, o que está acontecendo? Está liberando calor. Porque se a temperatura está diminuindo, quer dizer que está liberando calor. Então, a reação é exotérmica. No quarto caso, a fotossíntese. Como que acontece fotossíntese? Só acontece quando absorve o calor do sol. Então, é aí que a planta cresce. Então, se está absorvendo o calor do sol, a reação é endotérmica. Tudo bem? Então, eu vou deixar de tarefa para vocês os exercícios de 1 a 6 da página 26 e 27, que é da sessão hora de estudo, tá? Vocês fazem e aí, na próxima aula que eu gravar, eu vou corrigir eles, tá bom? Obrigado.